A palavra, deputado Leão Sonho. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, membros do Governo, colegas, bom dia. Queria discutir com os senhores secretários sobre a pressão do pessoal, olhando para o número do pessoal que diminuiu em comparação com o ano 2020. Eram 7.700 e em 2020 eram 8.000. O senhor secretário é muito meticuloso no trabalho, só que não se faz omelete sem ovos. Então, os trabalhadores... O que queria dizer... A lei de relação de trabalho prevê o limite máximo de horas por semana. Muitos trabalhadores fazem horas extras. Com a evolução da sociedade, o senhor secretário, como é que o senhor secretário vai prestar atenção ao stress dos trabalhadores? Claro, sob a pressão ou o número o regime de cotas. Também vamos tentar, como é que vai tentar aliviar a pressão? E, além disso, segundo o novo regime, o senhor secretário falou da possibilidade de revisão dos feriados, dos dias de descanso. De acordo com este espírito de cuidados humanos, os trabalhadores devem ter direito a estar com a família. Então, como é que vamos rever este regime de remuneração suplementar? Este é o primeiro aspecto, mas com a redução do pessoal, estamos... Porque é que tiveram de reduzir o número de pessoal? Mas algumas empresas de importação e exportação recorrem a contrabandistas para fazer tráfico de drogas. Através destes contrabandistas, claro, alguns residentes estão a deparar-se com a dificuldade de emprego, então não têm outra alternativa senão fazer contrabando. Como é que o governo vai reforçar a divulgação, a sensibilização para evitar estes problemas neste ano? Uma senhora de Macacá transportou o óleo de espaço a Hong Kong, Space Oil, só que no interior da China e em Hong Kong esta substância já é sujeita ao controle, só que em Macau não é. Como é que o governo vai acelerar a legislação para incluir esta substância na lista de controlo e reforçar a divulgação? Mais sobre trabalho ilegal. No início deste ano cheguei a dialogar com o senhor secretário sobre o número de patrulha da PSP e da DESAL. Este número de inspeção diminuiu porque deve-se à redução do número de trabalhadores, só que o número de trabalhadores ilegais aumentou. Com o visto de múltiplas entradas e saídas e visto renovável semanalmente, esta possibilidade de trabalhadores ilegais aumentou. Muitas empresas dizem que descobrem trabalho ilegal
ou guias turísticos ilegais para, ou fotógrafos de companhia. Como é que o governo vai reforçar a sanção para combater o trabalho ilegal? Mais sobre este problema. Este problema já está presente em novos setores e de uma forma mais oculta. Como é que podem ter mais técnicas para descobrir, por exemplo, fotógrafos de companhia, para distinguir aquela prática desta profissão legal e aqueles ilícitos? Mais sobre a passagem transfronteiriça, medidas facilitadoras. O senhor secretário disse que vai instalar novos equipamentos em Hangqin. É boa notícia. Então, esta técnica de reconhecimento facial vai ser introduzida no posto fronteiriço Qingmao. A última pergunta, também merecedora da nossa atenção, é a burla. No ano passado, houve 2.800 casos de burla, aumentou um aumento de 304. Em Hong Kong, também se verificou um aumento significativo com o avanço tecnológico. Este crime, cibercrime, através da inteligência artificial, até o nosso presidente foi colocado numa imagem produzida por inteligência artificial. Portanto, temos de, como é que vai reforçar o recurso à tecnologia para detectar a prática de burlas informáticas? Que medidas melhores é que o senhor secretário vai tomar? Por exemplo, aquelas marketing ou burlas informáticas no sudeste da Ásia, em todo o mundo, houve este aumento exponencial. Como é que vamos reforçar a sensibilização para evitar estes problemas? Queria ouvir a sua opinião. Obrigado. Deputado Song Bequet, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, membros do Governo, bom dia, colegas. Também sobre a conjuntura territorial, também o aumento do protecionismo, também há sempre questão de guerras a nível mundial. E em Macau hoje estamos numa situação segura. Isto é graças ao apoio do nosso Estado, também com os esforços enviados pelo pessoal, todo o pessoal da sua tutela. Por isso dou o meu reconhecimento a tudo isto. No passado, também houve um reconhecimento sobre o trabalho do secretário, só que temos de tomar um sentido de segurança, de risco. Também existe uma guerra comercial, temos então prestar mais atenção a isto e pode ser cada vez mais complexo a nossa situação, e com o desenvolvimento econômico de alta qualidade temos então de ter mais segurança para tudo isto. Por isso gostaria de haver uma troca de opiniões com o secretário. Primeiro é a segurança com o nosso Estado. O essencial é ter, o primeiro lugar, o Estado, é que também é que podemos ter a nossa segurança. O governo da ROM tem prestado atenção a isto, com o aperfeiçoamento do nosso sistema jurídico, incluindo o nosso pessoal. Até hoje, falar sobre o conceito de segurança do Estado, o governo também trabalhou bastante. E também na apresentação do senhor secretário chegou a falar que para
garantir a segurança do Estado, que é a missão de todos, e todos nós também podemos atuar para chegar a esta meta. Ou seja, todos nós também temos a sua missão. Mas só que há sempre mudanças todos os dias em relação à segurança dos Estados. Temos de reforçar os nossos trabalhos e também já houve exposição sobre a segurança nacional durante estes últimos 10 anos. Acho que é muito importante para a sociedade, independentemente os idosos e os jovens, as crianças, tomarem conhecimento sobre a situação da segurança nacional. Durante este dia é que nós podemos ter acesso a isto ou ter acesso a esta exposição. Mas acho que podemos conjugar com os trabalhos diários sobre a segurança nacional, para que nós podemos ter este conceito de segurança nacional. E há bocado o senhor secretário também falou sobre a sensibilização, sobre o conceito geral de segurança do Estado. Também houve uma conjugação de tudo isso. Por isso, queria falar como é que a normalização destes trabalhos vão ser feitos. Ou seja, vai haver um local para haver uma exposição de forma permanente, ou seja, todos os dias também podemos tomar conhecimento sobre os problemas relacionados com a segurança nacional. E segundo, sobre o mecanismo de prevenção, acho que também chegamos a ter informações sobre isso, que houve houve atos para subornar os nossos funcionários, e como é que internamente podemos criar um mecanismo para reforçar a consciência dos nossos funcionários públicos, ou para reforçar este aspecto, para elevar a consciência dos nossos funcionários públicos, incluindo uma ligação, ou reforçar a ligação com o pessoal dos agentes policiais. E segundo, sobre a cibersegurança, desde a entrada em vigor da Lei da Cibersegurança, o governo também reforçou os respectivos trabalhos, mas só que não houve há sempre ataques cibernéticos todos os dias, e por isso acho que a situação pode ser grave, especialmente no setor privado, uma vez que os seus recursos são poucos, as condições são piores, então há que haver uma orientação por parte do governo no setor privado, para as PME ou para as instituições educativas. Acho que o governo deve dar certo apoio a estas empresas para prevenir ciberataques. E os colegas já falaram sobre a bola através da inteligência artificial, mas queria falar das informações falsas. Neste momento, há um grande desenvolvimento na divulgação de informações, também há uma livre para de expressão, e podemos receber muitas vezes informações falsas para influenciar o desenvolvimento social. Sim, em relação às informações falsas, pode haver o uso, aliás, as pessoas podem ver para desmentir isto, só que com a divulgação destas informações falsas já pode ter impacto negativo para a população. Acho que o governo pode fazer um pouco mais sobre isto,
em relação a estas informações. Não sei se em termos de mecanismo ainda podemos fazer um pouco mais com o recurso de tecnologias e por isso no futuro vão ser adotadas medidas para ter um ambiente seguro e um desenvolvimento saudável. E terceira parte tem a ver com o desenvolvimento econômico e temos de desenvolver de forma de alta qualidade, especialmente tem o setor do jogo. E no passado o governo também trabalhou bastante, especialmente em relação aos crimes que envolvem, como a troca de moeda e também sobre os bilhetes falsos, dos espetáculos. Não sei se ainda há margem de melhoria para isto. Deputado Lee Lang-Wang. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar sobre o recurso humano da Força de Segurança, porque muitos serviços, ou seja, tem 4 que ainda não está preenchido. Por exemplo, a PJ, a IPSP, e também estou atenta ao prestação de trabalho dos trabalhadores da Força de Segurança. Como é que o governo vai aperfeiçoar o trabalho para reduzir a pressão de trabalho dos trabalhadores? Porque os trabalhadores das forças de segurança têm de assumir muitos trabalhos, por exemplo, para combater pensões legais e também trabalho de segurança para atividade de grande dimensão. Portanto, a longo prazo, com esta falta de pessoal e com o aumento de trabalho, estou preocupado com a pressão de trabalho dos trabalhadores. Para além disso, com uma pressão nova, o espaço para recurso vai ser maior. E, para além disso, quando a CEP foi lançada uma nova medida, ou seja, há serviço de marcação para a população, para inspeção de fono e fogões. Portanto, sabemos que devido à gestão de quota de trabalhadores, há muitos trabalhos que não podemos fazer. Portanto, como é que podemos satisfazer a necessidade da sociedade e, além disso, aliviar a pressão do trabalho dos trabalhadores? E quanto ao trabalho ilegal, este trabalho não fica a cargo da PSP, porque, segundo a apresentação do senhor secretário, há que manter uma cooperação com outros serviços públicos. Portanto, mas a PSP tem mais condições para aplicar a lei, por exemplo, no caso de licença especial de condução, porque há muitos casos, abusos, mas é difícil tratar este trabalho, porque é necessário fazer uma operação stop para detectar esse fenômeno. Portanto, com este grande volume de trabalho, e os trabalhadores têm de fazer muito trabalho, por exemplo, ações de stop, isto vai aumentar os seus carga de trabalho. E também há outro tipo de trabalho legal, por exemplo, no caso de filmagens e também a filmagem entre os amigos, etc. E segundo dados da PSP,
são menos de 10 casos foram detectados. Portanto, a sociedade está preocupada com o trabalho ilegal. E como é que podemos combater esses fenômenos de trabalho ilegal? Para além da troca de informações, que medidas que o governo vai adoptar para combater essa situação, porque o setor também exprime essa situação. A PSP também diz que há dificuldade na aplicação da lei. Portanto, porque quando chegar o agente de polícia, aqueles infratores já fuzil. Portanto, por exemplo, no futuro, como é que vamos tratar dessa situação, temos de pensar nisto. Terceiro, quando a passagens transfronteiriças na zona de cooperação, isto também preocupa muitos cidadãos, por exemplo, no canais para veículos. Canais automáticos e canais menais, mas um trabalhador tem de ficar a cargo de 2 canais. Portanto, se for assim, isto vai afetar a eficiência na passagem da fronteira. Portanto, quanto à inspeção de veículos, quero ouvir opiniões do governo sobre isto, porque há muitos residentes que já se mudaram para a zona de cooperação. Portanto, quanto a esta passagem fronteiriça, isto vai afetar a sua vontade de viver e trabalhar na zona de cooperação. Portanto, como é que podemos fazer bem este trabalho de passagem fronteiriça? Quando isto, como é que podemos facilitar a vida da população passagem fronteiriça? Também quero ouvir a opinião do governo. Quando ao posto fronteiriço de Hanqing, como é que podemos através esta fronteira permitir a circulação de veículos de Macau na província de Guangdong? Porque neste momento alguns residentes querem entregar-se na zona de cooperação e na grande Bahia. Portanto, não sei se o governo tem condições para promover a circulação ou a passagem dos veículos de Macau via Hanqing para circular na província de Guangdong. Sei que há muitos problemas técnicos, mas espero que isto possa ser promovido. E muitos residentes já estão a viver em Hanqing e muitos veículos têm de ter uma etiqueta. Mas este trabalho pode levar algum tempo. Se não é possível fazer uma marcação para a posição desta etiqueta, então isto vai afetar a passagem fronteira deste veículo. Portanto, se o governo tem meios tecnológicos para elevar a eficiência deste trabalho ou não. E quanto àquele circulação de veículo de Macau através na província, também quero ouvir esta parte. Dada Lei Cheng, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, com os esforços dos trabalhadores da Força de Segurança, nós conseguimos ter um sucesso, mas ainda enfrentamos desafios. Temos que continuar a envidar esforços. Ora, a primeira preocupação tem a ver com a suficiência do número de pessoal e a pressão dos trabalhadores. Segundo os números, em 2024 temos 19 mil casos de criminalidade. Em comparação com 2019, esse número aumentou ligeiramente.
Olhando também para os dados estatísticos da função pública, o pessoal da área de segurança, em 2023, também o número reduziu, mesmo o PSP também contou com uma redução do seu pessoal. Ora, com a retoma do número de turistas, os polícias de linha de frente para assegurar a segurança quer dizer, na rua e também o trânsito também tem assim um grande volume de trabalhos e ainda por cima tem ainda a fazer patrulhagem. Não sei se temos medidas para então melhorar essa situação. Será que podemos ajustar os modelos de trabalho, aumentando então medidas para então eles poderem fazer melhor o seu trabalho? Ou podemos ter alguns mecanismos de incentivo para então ajustar o seu vencimento? Quer dizer, há condições, mas se calhar agora não estamos em condições para fazer isso. Porque isto não só tem a ver com os direitos dos trabalhadores, mas agora com falta de pessoal, alguns trabalhos podem enfrentar outras situações ou podem acarretar alguma pressão para o seu pessoal. Mas, segunda preocupação tem a ver com a zona de cooperação, sobretudo a passagem fronteiriça, etc. Segundo a XLAC, vamos ter mais canais de passagem fronteiriça automática e os BIR, quer dizer, ou identificação eletrónica também pode ser utilizada nesses canais. Portanto, no futuro, qual será o plano? Não sei se o senhor secretário pode adiantar mais. E para os veículos em Hengqin, para então entrar noutra zona da província de Guangdong, em primeira fase vamos ter então 8 veículos que podem então entrar neste então âmbito. E não sei se isto vai acarretar uma grande pressão para os postos fronteiriços, porque agora já contamos com a pressão resultante da política de veículos de Macau a circular em Guangdong. E não sei se temos algumas medidas ou trabalhos a ser desenvolvidos para então evitar esse problema. Mas temos ainda um plano para então resgate entre então diversas então regiões, então ou transporte então transfronteiriça em ambulância entre então Guangdong, Hong Kong e Macau. Ora, como temos mais pessoas ou residentes a viver nesta zona da Grande Bahia, não sei se temos então medidas para assegurar o transporte transfronteiriço em ambulância. As minhas questões, se calhar, também são semelhantes às do colega, sobretudo o trabalho ilegal. Segundo a DESAL, as ações de inspeção não pararam e no combate, quer dizer, nos trabalhos de combate à criminalidade também tem sido dado então esforço. Agora com a limitação em termos do número de pessoal, isto não sei se vai ser afetado, porque antes havia sempre a ajuda da polícia, mas agora temos outra situação. Imagina, para o setor de convenção e exposição, às vezes eles não têm um local fixo de trabalho, mas segundo o sector temos, ora, segundo a legislação vigente, o fiscal, em cada metade de ano a pessoa pode ser dispensada de visto para entrar em Macau. E, portanto, só para este sector de convenções e exposição, eles podem abusar este regime para entrar no sítio e fazendo o trabalho legal. Portanto, é um abuso do nosso regime. Portanto, estão a fazer o trabalho legal, abusando do nosso, então, regime jurídico. Fazendo o transporte, ou motoristas, ou fotógrafos, etc, etc. Há esse trabalho ilegal em todos tipos de trabalhos. Portanto, as pessoas não fazem isto num local fixo e, portanto, espero que o governo possa aumentar o combate a esse tipo de ilícito.
Espero que o governo possa então aumentar o intercâmbio, a troca de opiniões com o sector. Mas quando a drogas, segundo a resposta do governo e também nestas, então, LAC, a área de segurança também já aperfeiçoou a lei respectiva, vai então vai passar a regulamentar o óleo de espaço, ajustando a lista anexa à lei de drogas. Algumas leis, algumas drogas já estão reguladas em Hong Kong e na China e, portanto, a Macau também deve acompanhar esse ritmo. E muitas vezes as pessoas compram pílulas em Hong Kong e com substâncias então proibidas e depois passam fronteira para em Macau fazer de novo a produção. Sequer aqui não é uma produção de uma droga, mas esse acto também é para, quer dizer, para além do ajustamento do mapa anexo à lei, será que temos ainda outros trabalhos que podemos fazer para evitar essa situação? Mas enquanto a burla cibernética, o número de casos aumentou, isto porque algumas criminalidade informática ou jogo ilegal ou transações ilegais através de cartões de crédito aumentaram esse tipo de então casos. Portanto, não sei se temos alguns trabalhos a ser desenvolvidos para então o respectivo combate. Mas quanto à segurança contra incêndios, segundo Lagos, temos alguns sítios em que haja esse tipo de risco de incêndios. Alguns sítios que as pessoas não sabem se há ou não a regulamentação do governo, sobretudo na área de Sekbaiwan. Os residentes esperam que o governo possa regular melhor as substâncias perigosas, etc. Deputado Lei Cheng-yu. Obrigado, Sr. Presidente. Na área da segurança, tenho as seguintes questões. Primeiro, sobre a pressão dos trabalhadores. O trabalho não diminuiu, por exemplo, nos serviços da alfândega, com o reforço de ligação entre Macau e o interior da China, o volume de trabalho aumentou. Segundo a SLAG, prevê-se novos canais de ligação terrestre ou marítima entre a China, o interior da China e Macau. Para garantir a segurança, dependemos muito da patrulha do Corpo de Bombeiros para garantir a segurança. Com este limite do número de trabalhadores, como é que vai aliviar a pressão dos trabalhadores? Mas os colegas prestaram atenção ao trabalho ilegal. Este ano aumentou um caso em relação a 2023, mas o número de pessoas envolvidas aumentou em termos de percentagem 68,4%. Portanto, o governo deve reforçar o combate para garantir o direito laboral dos residentes. Então, Sr. Secretário, que medidas mais fortes tem para garantir a eficácia do combate, mais para garantir a segurança durante a realização dos Jogos Nacionais? Como o Sr. Secretário referiu, Macau vai ser anfitrião dos Jogos Nacionais, nomeadamente da 15ª edição dos Jogos Nacionais. Muitos visitantes vão
entrar em Macau, temos de então vai provocar alguma pressão na segurança alimentar, no trânsito de Macau. E este ano vamos ter as eleições para a Assembleia Legislativa, que depende também do trabalho da sua área. Então, Senhor Secretário, que planos de trabalho é que tem para garantir a segurança na organização dos Jogos Nacionais? Mais, a deputada Lei Zhengyu esteve atenta ao transporte transfronteiriço em ambulância, Macau e Hong Kong. Quando eu queria saber quando é que vai entrar em vigor este plano para os doentes com necessidades especiais, Senhor Secretário, entre o interior da China, entre Hongqing e Macau. Qual é o andamento de negociação sobre este plano de transporte transferiço de doentes à ambulância? Os colegas também falaram das burlas informáticas. Senhor Secretário, enquanto reforça o combate de burla, que planos é que vai incluir na agenda para garantir os direitos dos residentes? Como vai colaborar com as autoridades competentes do interior de China para diminuir a ocorrência de crimes e para os residentes saberem lidar com esta prática de burla? Quando ao terrorismo, o governo está a cumprir escrupulosamente o dever de salvaguarda da segurança nacional. Então, tem que reforçar a legislação e o governo já iniciou há anos a revisão da lei de combate ao terrorismo. Qual é o ponto de situação e quando é que esta revisão vai entrar no plano legislativo? Alguns colegas estiveram atentos à cibersegurança. A cibersegurança é componente importante da segurança do Estado. Os crimes informáticos têm aumentado. Portanto, com o avanço tecnológico, nomeadamente da inteligência artificial, os crimes com recurso à inteligência artificial aumentaram. Isto implica um grande desafio para a segurança pública. Então, quando há o recrutamento de informáticos para garantir a cibersegurança, que trabalhos novos é que a sua área tem desenvolvido mais? Quando ao combate a moedas falsas, há anos registraram 20 casos, mas no ano passado houve 177 casos envolvendo 150 mil patacas. Isto implica uma grande ameaça para a segurança pública. Como é que o governo vai reforçar o combate à moeda falsa para garantir um mercado monetário seguro de Macau? Quando a instalação de câmaras na zona A, os edifícios já estão a ser ocupados, a zona A está a ter cada vez mais habitantes, portanto a segurança é importante. O sistema de olhos no céu nessa zona, qual é o ponto de situação? Muito obrigado. Governo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Também
Agradeço as questões dos senhores deputados. Os deputados, ou seja, vários deputados também prestaram atenção aos nossos recursos humanos. Antes de mais, também agradeço imenso pela vossa preocupação. Sim, há uma pressão dos nossos trabalhos, especialmente a questão da insuficiência dos nossos trabalhadores. E com o abrandamento da pandemia e com o aumento rápido dos turistas, por isso existe de fato esta pressão. Só que o número dos nossos trabalhadores e em maio de 2020 foi implementado a cota total dos nossos trabalhadores. Mesmo com o número dos nossos quadros, também não podemos haver, de qualquer maneira, uma contratação do nosso pessoal. E em maio de 2020, só podemos contratar depois da saída do ON. E com isto, para além dos quadros, o essencial existe a cota total e só assim que vai ter recursos para recrutar pessoal. E para recrutar pessoal, tem que ter determinado tempo, especialmente para recrutar os instrumentos da nossa tutela. Há que passar por 18 meses, se tudo correr sem sobressaltos. E se no meio há reclamação ou recurso, isto ainda leva mais tempo, até 2 anos. Se há 100 vagas, podemos começar um concurso para contratar pessoal. Só que durante este período ainda há novas vagas, com, por exemplo, a aposentação do pessoal. E sim, de fato, há uma redução do nosso pessoal nestes últimos anos e desde maio de 2020 até finais do ano passado era 11.900 e passando a ser 11.400 e tal. E se calhar, o final deste ano pode passar a ser 11.800 e há uma redução em comparação com o ano passado. E também há mais postos fronteiriços, postos de Hanqin e Chiang Mai. E também os estados também prestaram atenção ao volume de trabalho do nosso pessoal. Além dos postos fronteiriços, ainda há outros trabalhos que temos que ter em conta, porque temos que ter em base a população, os trabalhos têm que ser desenvolvidos ao mesmo tempo. Sim, claro que existe pressão de trabalho para todos os nossos trabalhadores e enviamos os maiores esforços para servir a população e por isso aproveito esta oportunidade para agradecer o nosso pessoal, especialmente os esforços enviados ao longo dos tempos. E dou aqui o meu respeito e reconhecimento a isto. E primeiro falou sobre a questão das férias do pessoal. Sim, existe uma garantia na lei e apurando 10 dias e os nossos dirigentes também prestam atenção a isto, esquecendo a questão do direito descanso e os dirigentes garantem o direito de descanso. Acho que o problema existe, é muito difícil para haver um descanso no pessoal das chefias, especialmente eu também. E também o pessoal da linha de frente também enfrenta este problema. Só que vamos lutar para todos poderem o direito a descanso. E outra questão é como se pode aliviar a pressão. Um é através do recurso às tecnologias, também a passagem automática, o aumento das passagens automáticas. Antigamente era uma passagem manual, por um, mas agora com a passagem automática, um trabalhador pode tomar conta de 5 canais ou 5 canais.
e assim consegue reduzir o pessoal para isto. E também através da aquisição de serviços para aliviar a pressão de trabalho nos postos fronteiriços, também através do pessoal de segurança para dar apoio a isto. Antes era o pessoal de segurança contratado, também assim pode aliviar a pressão dos agentes e podemos destacar os nossos agentes policiais noutros trabalhos. Isto é a resposta em relação à questão do ensino e outros deputados sobre o número do nosso pessoal, também a questão da pressão de trabalho. E outra questão, também prestamos atenção à pressão do pessoal da linha da frente, também no retorno lá, também falamos sobre a questão da humanidade e também, uma apresentação flexível. Aqui não vou repetir, porque já foi falado no relatório de lá. E outra questão sobre o combate do comércio paralelo. Nestes últimos anos, a partir desta pandemia, os serviços da alfândega, PJ, PSP também enviaram esforços para combater esta atividade. Sim, após a pandemia, o responsável é feito pelo PSP e SA. Acho que não perguntou o número, aqui não vou adiantar informações, só que também temos vindo a reforçar os trabalhos de sensibilização e os serviços que participam desta atividade também através de diversos canais, ou através de associações, especialmente junto das escolas, para sensibilizar junto dos estudantes sobre a questão do comércio paralelo. Sim, o trabalho foi eficaz e os praticantes desta atividade fazem isto com os alunos para praticarem esta atividade e por isso também reforçamos o diálogo com as escolas para combater esta atividade. E além disso, sobre o Space Oil, no ano da China, Hong Kong, já também, aliás, Hong Kong também já criou uma lei no corrente ano para combater isto. Hong Kong também através de um regulamento administrativo, só que em Macau só podemos legislar. Também em Hong Kong pode ser uma ordem executiva, mas em 25 de fevereiro em Hong Kong já estipulou isto, mas só porque outras substâncias ligadas ao Space Oil ainda não estão incluídas no tal ordem executiva. Macau há que legislar de acordo com as fontes normativas internas e nos finais do ano passado já iniciamos o tal processo legislativo e já enviamos o tal projeto ao Conselho Executivo e claro que certamente em meados de maio vai ser apresentado à Assembleia Legislativa, incluindo as tais 20 substâncias. E com a experiência de Hong Kong, a Polícia Judiciária também destacou o pessoal a Hong Kong para tomar referência a isto. Ou seja, as substâncias relativas ao Space Oil também vão ser incluídas no tal projeto legislativo e de acordo com a lei de droga e também a tendência internacional. Todos os anos também temos que fazer isto. Temos de atualizar o tal NESO. E sobre a questão do trabalho ilegal,
em 2024, ou seja, entre 2024 e 2023, as operações feitas pela PSP e DESAL são 841 operações em 2024 e nos 2.689 locais, envolvendo 421 trabalhadores legais. Em 2023, o número de trabalhadores legais foram aumento de 65 trabalhadores ilegais. E no primeiro trimestre de 2025, efetuamos 208 operações em 934 locais, envolvendo 62 trabalhadores ilegais. Ou seja, a PSP envidou esforços para o combate desta ilegalidade. E calculo também a questão do Sr. Deputado sobre o visto semanal. Acho que uma associação, a Associação de Produtores também apresenta imediatamente as queixas à polícia. E muitas vezes também é muito fácil distinguir esta atividade, por isso temos de reforçar os estudos com a DESAL. E outra questão sobre a questão da burla. Posso aqui adiantar algumas informações. Também já chegamos a falar que em Macau não havia casos envolvendo inteligência artificial, mas ontem já houve o primeiro caso que com um vídeo através da inteligência artificial para atrair investimento. E também houve vários casos para extorsão, através de casos de extorsão com fotografias falsas para obter dinheiro. Mas com estas fotografias falsas, também é muito difícil para suprimir este tipo de criminalidade. Mas até agora ninguém pegou. Por isso, talvez ainda não recebemos informações sobre isto, mas sim, a pessoa Assange, o corpo humano das vítimas, mas claro que também vamos reforçar os trabalhos de combate. E em 2024, a PJ já desenvolveu o uso da inteligência artificial e também temos vindo a reforçar o diálogo com os serviços com da China. E também reforçar a tal capacidade para distinguir as fotografias falsas através da inteligência artificial. E sobre os casos de burla para chegar ao sudeste da Ásia, acho que em comparação com outros países envolventes, acho que Macau a situação é melhor. Só houve 4 casos que chegar a Taiwan, que já foram interceptados pela polícia. E um caso que para chegar ao sudeste da Ásia, a pessoa não foi no fim. E outro caso, a família da vítima apresentou queixa à polícia, então não conseguiu cancelar ou suspender a ida para chegar lá. Então vamos reforçar a tal sensibilização e a PJ também tem vindo a fazer isto.
deputada Song Beck-Kay. Aliás, sobre que vai ser introduzido o mecanismo de reconhecimento facial no posto fronteiriço de Hanqin, o Qingmao, e também já fizemos uma atualização de todos os nossos equipamentos. E em julho ou agosto também vai fazer um teste destes equipamentos e vão ser postos em utilização em outubro. Pode utilizar qualquer tipo de forma, incluindo impressão digital ou reconhecimento facial. Isto pode ser feito no posto de Qingmao e se não houver o sucesso em Hanqin, então depois vai ser introduzido o tal mecanismo no posto de Hanqin. E sobre a questão da deputada Song Beck-Kay, sobre tomar o sentido de risco, sim, vamos ser acautelados e também com a guerra comercial. Isto também é um grande risco para a segurança nacional. E também os trabalhos sobre esta parte também estão incluídos no primeiro capítulo no relatório das lá. E sobre esta vez, neste ano, também pusemos no primeiro capítulo sobre as 4 esperanças do nosso presidente Xi. Então, temos de enfrentar estas 4 esperanças. E sim, houve esta mudança neste ano, só que mesmo assim está incluído no segundo capítulo do corrente ano. Temos então talvez mais para os trabalhos sejam eficazes. E outra questão sobre a exposição da segurança nacional para haver uma conjugação dos trabalhos diários. Isto também foi falado no relatório lá, não só no dia 15, entre 15 de abril e 15 de maio, ou seja, diariamente estamos a fazer estes trabalhos e nunca abandonamos estas tarefas. Temos vindo diálogo com escolas e empresas para este tipo de trabalho de sensibilização e internamente também reforçamos o conhecimento do nosso pessoal, no ingresso, versão, também há este tipo de formação para o nosso pessoal sobre a segurança do nosso Estado. E também falar sobre como é que vai ser criado um mecanismo de prevenção. Eu acho uma boa questão. E também do nosso plano quinhal do nosso Estado também foi falado sobre este mecanismo disto. Neste momento nós estamos a fazer isto, ou seja, sobre o risco relacionado com a segurança nacional, tem de haver através de dados quantitativos para fazer isso. Neste momento vamos fazer isso, só que este trabalho é um trabalho interno e não vamos divulgar isto. Mas só que internamente estamos já desenvolvendo este trabalho. E outro tem a ver com a atualização do nosso sistema. Também foi falado no relatório da LAS que temos de haver garantir o nosso sistema e também reforçar a proteção. O que se trata disto? Ou seja, através do tem a ver garantia do sistema jurídico e outro mecanismo, e também do Conselho de Segurança Nacional, que para levar os trabalhos ou estender os trabalhos nacionais a todos os serviços, não só apenas a nossa tutela, ou seja, todas as tutelas dos serviços públicos também têm de desenvolver este tipo de trabalho. Quem é que lidera é a nossa tutela e a tutela da área de justiça. E sobre a cibersegurança, também sabemos que em 2019 já aprovamos a tal lei e a tal lei também presta atenção às instituições críticas, que não só através das forças do governo, da gente pessoal, e todos os serviços públicos também têm que participar disto. E para estes que também tem a ver com o bem-estar da população, incluindo outros serviços e departamentos também têm desenvolvem os trabalhos sobre a cibersegurança. E caso contrário,
que vai grande prejuízo para o nosso sistema global. Deputado Leão Senhor, obrigado, Senhor Presidente. Obrigado pela resposta detalhada do secretário. Espero que podemos, através da revisão da lei do reforço do combate, para alcançar um outro objetivo. Portanto, espero que o governo possa estudar e incluir o regime de enferrujagem, agente enferrujado para combater o trabalhadores ilegais. Portanto, as pessoas estão preocupadas com as retaliações depois de fazer denúncias. Portanto, se o governo pode introduzir esses regimes, então isto é um meio eficaz para combater esse trabalho ilegal, quanto à pressão de trabalho dos pessoal de direção e chefia. Espero que o governo possa melhorar o regime de férias e quanto ao antipula também podemos, ou seja, quanto à passagem fronteiriças, Figo de Macau, a circular no interior da China, isto vai afetar a pressão na passagem transfronteiriça. E com a cooperação aprofundada entre Macau e Hangzhou quanto à formalidade para passar da fronteira, espero que possamos, através da conta única, para fazer a formalidade de renovação, etc. Portanto, espero que o governo possa pensar mais sobre isto. E quanto ao centro de antipula, a sua dimensão vai ser alargada. Que medidas é que o governo vai adotar neste sentido? Então, Sr. Peque, obrigada, Sr. Presidente, obrigada também pela resposta do Sr. Secretário. Concordo muito com o Sr. Secretário. Agora, quanto à segurança do Estado, temos que dedicar-se à prevenção e também temos de contar com a participação de toda a população. As medidas não só devem ser desenvolvidas nesta tutela, mas sim em todas as áreas, em todo o governo. Só assim é que podemos consolidar e construir essa rede de segurança do Estado. Quer dizer, essa situação ou a relação de comércio entre a China e os Estados Unidos, temos então riscos aumentados nesta matéria. E, portanto, temos que saber como é que podemos aumentar a consciência da população para defender-se dos ataques então exteriores. Ora, na educação do Estado, da segurança do Estado, temos também aumentar. Em Hong Kong existe um site, uma página eletrônica temática sobre esta então matéria. E segundo o secretário, temos que adotar novas então medidas, postura e formas para então fazer a divulgação da segurança do Estado. Quanto a isto, não sei se o senhor secretário pode então adiantar mais. Quanto à segurança cibernética, cibersegurança, aliás, sobretudo as falsas informações, quais são os mecanismos que temos? Porque está em causa a perturbação da ordem pública e também da população. Quanto à nossa segurança, isto afeta e, portanto, os recursos que canalizamos, quer dizer, aliás, isto implica poucos ainda recursos, portanto, muitos aproveitam. Deputado Leirão, obrigado, Sr. Presidente, obrigado pela sua resposta, Sr. Secretário. O Sr. Secretário presta atenção à situação e ao trabalho dos trabalhadores da linha da frente. Sabemos que com o limite de contas e face às condições financeiras, mas no futuro, quando tivermos condições, o Sr. Secretário deve considerar a revisão da remuneração acessória
como quando o número de trabalhadores ilegais, além do número de inspeções, o senhor secretário pode adiantar mais números sobre, por ir dando abuso da licença especial de condução, ou por ir dando fotógrafos de acompanhamento por parte de residentes do interior da China. Sabemos que estudantes do interior da China estão a fazer, praticar este trabalho ilegal. Podem adiantar números mais, como referiu, na zona de cooperação, nomeadamente medidas facilitadoras de passagem fronteiriça. Temos pessoal suficiente e para a rotulagem ou colocação de etiquetas nos carros. Como é que podemos aumentar a eficiência e a compatibilização entre a matrícula única em Hangqin e a circulação de carros de Macau no interior da China? Como é que, quando é que vamos ter condições para promover esta compatibilização? Mais a abertura de circulação para todos os carros de Macau na ilha de Hangqin, há condições? Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela resposta dada para a Sra. Secretária. Então, fala sobre a questão da cota do terrorismo. Como é que nós podemos ser pragmáticos a isto? E acho que não só na sua tutela, também olhando para o regime de contenção, para o pessoal militarizado, é muito importante para a segurança da sociedade, a segurança dos centros, etc. E neste momento há mais trabalho, a missão vai ser difícil, acho que o tempo de trabalho também é melhor, acho que isto também devemos prestar nisto, também é muito importante a questão de descanso, o secretário também já falou, se no futuro há ruínas de condições, deve então há incentivos para os trabalhadores, especialmente a questão da remuneração de hora, quantos trabalhadores que estão a trabalhar mais de 48 horas ou mais de 50 horas, para aquela pessoa que trabalha mais destas horas, há que ter um certo incentivo para eles. Acho que no futuro, quando reúnem condições para haver uma revisão. E sobre o combate ao trabalho legal, sim, eu sei que o governo fez muito com a adesão, e para além da construção urbana e restauração, também neste momento exposições, filmagem, isto há muitos setores, e também como que vai reforçar o combate disto com a adesão, que pode ser feito para angariar clientes através da internet, sendo cada vez mais ocultos. Acho que o governo também tem esforço para isso. Dar um acompanhamento, uma das questões é sobre a facilidade na passagem transfronteiriça, para a secretária para falar um pouco mais, para além da circulação de veículos em China, como também a questão de veículos com uma matrícula única, e sobre as facilidades dadas na passagem, a facilitação de passagem fronteiriça, também a gestão da fronteiriça, incluindo o reconhecimento facial, e também sobre os doentes urgentes para o transporte disto, também a questão de depósito. Faça favor. Lei Zhenyu. Deputado Lei Zhenyu, obrigado, Sr. Presidente. Também obrigado também pela resposta do Sr. Secretário, também, mas algumas questões não foram respondidas. Espero que o governo possa dar explicação. Eu quero falar sobre quadro qualificado. Isto é um problema ao nível mundial, e no interior da China também há um relatório segundo o qual há assim, algumas questões ao nível do quadro qualificado, porque a falta deste quadro qualificado, e também há problemas sobre a desatualização do regime. Portanto, há que reforçar a formação para o quadro qualificado na área da cibersegurança. Portanto, também há que criar uma plataforma para emprego destas quatro qualificados. Portanto, isto também pode ser de referência para Macau, porque em muitos países do mundo, estes países também dão grande importância à formação deste qualificado da área
a segurança. Portanto, isto pode contribuir para reformar o quadro qualificado. Portanto, temos de definir um mecanismo de formação do quadro qualificado, diversificados, para garantir a segurança de Macau e para o nosso país seja forte. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pelas, então, questões, né, adicionais dos Srs. Deputados. Devido ao limite que nós temos em termos de tempo, nós não conseguimos responder a todos. Ora, quanto à questão do Sr. Deputado, então, são PQ, como é que nós enfrentamos os ataques cibernéticos? Temos duas, então, vertentes. Primeira, temos, então, as infraestruturas críticas privadas, que têm a ver com a população, imagina bancos, seguradoras, ou concessionários de jogos, são, então, ou telecomunicações, abastecimento de água, eletricidade, são, então, infraestruturas críticas privadas. Mas eles fazem bem o seu trabalho, porque isto tem a ver com os seus recursos financeiros. E porque é que temos aqui uma falta ao margem de maioria? Isto tem a ver com as infraestruturas não privadas, mas sim da PME, que não têm essa necessidade, mas com os recursos poucos investidos, e também a atenção também não é suficiente que eles então dispensam nesta área. Em algumas empresas, as medidas que eles tomam nesta área não são suficientes. Imagina a senha, ou às vezes o Wi-Fi nem tem, então o passo ou senha, ou mesmo o evento é muito simples, são numerais, né? 1, 2, 3, 4, etc. E portanto temos que aumentar. Esse é o foco que nós temos. Nas públicas, sim, fizemos bem. Nas privadas que não sejam críticas, não assim tanto. E a PJ tem então uma inspeção em 24 horas no âmbito da cibersegurança, mas só para os casos com índices então notórios de crimes. E muitas vezes depende da queixa da pessoa, e se a pessoa não então insistir, já não podemos avançar. E mais, alguns sites, por exemplo, o Facebook, não tem o seu então servidor em Macau, mas quando nós pedimos, requeremos a eliminação de alguns elementos, o Facebook nem sempre coopera só com os casos relacionados com o nome ou a reputação de pessoa. Eles sequer fazem, mas os outros já não. E mais, quanto à especulação dos então bilhetes de espetáculo, agora eu não vou avançar com os números por causa do tempo, que é muito limitado. Se for um caso da burla, recorremos então ao Código Penal para dar o devido seguimento. E mais, se for por causa do preço, então temos o Decreto-Lei 696-M. Mas quanto ao trabalho ilegal, essa questão já foi respondida, não vou repetir a minha resposta. Se houver outras então, questões, os comandantes ou diretores respectivos podem então responder. Mas quanto aos veículos de Macau a circular em Guangdong e os de Hengqin, poderá haver alguma comunicabilidade? Bem, isto tem a ver com muitas vertentes, porque aqui estão envolvidas várias então, entidades competentes. Temos então tido um diálogo entre a China, mas agora não é ainda possível. Nós queremos que isto aconteça, mas não é possível ainda.
Em finais de outubro, nós também já emitimos um ofício à Zona de Cooperação para então fazer o devido estudos para que alguns, então, quer dizer, uma parte dos veículos da política de veículos de Macau para circular em Guangdong para poderem entrar em Hengqin através de Hengqin. Bem, tudo isto tem a ver com as diversas questões que impossibilitam essa situação. E no ano passado temos então por dia a média de 6.400 que passam a fronteira. E neste ano esse número já aumentou para 9.000, que vai até 9.400 por dia. E portanto há uma grande pressão na passagem fronteiriça de veículos. E portanto, se houver condições, nós queremos também então melhorar a situação. Quanto aos veículos de Macau para então, quer dizer, essa medida iremos então promover, né? Quanto à questão da rotulagem nos veículos, acho que vai ser muito rápido o trabalho. Aliás, a apreciação e a autorização competem ao Intrachina. O que nós fazemos é só a fixação da rotulagem, do rótulo nos veículos, nos vidros, né? E portanto esse trabalho é fácil, se quer podemos acelerar ainda mais. E mais, em relação ao mecanismo de resgate, quer dizer, quanto à passagem fronteiriça, iremos ter uma nova modelo, aliás, de reconhecimento facial e vamos então aumentar os canais de passagens fronteiriças automáticas com um aumento de 65%, perdão. Hengqin agora já é o terceiro maior na posto fronteiriço e vamos então continuar com as melhorias e mais recorremos ainda a diversas medidas de melhoria ou passagens fronteiras com código QR são medidas que nós temos adotado, mas em relação ao transporte transfronteiriço em ambulância entre Hong Kong e Macau, nós em 2024 temos um plano experimental que é então lateral, que as nossas ambulâncias podem ir a Hong Kong para buscar pessoas que vir e nós também podemos transportar ainda pacientes para Hong Kong, 5 hospitais de Hong Kong. Uma medida que já está em vigor e já temos 3 casos então concluídos. Quer dizer, este ano passado já temos 3 casos que nós recorremos a esses mecanismos. E com o Intrachina também temos um plano para este efeito, não só com as ambulâncias, mas também com os veículos de bombeiros. E neste ano também já assinamos, quer dizer, no dia 9 de janeiro, assinamos com a província de Guangdong para então haver um transporte ponto a ponto entre os hospitais de Hong Kong, de Guangdong e Macau. E recentemente também já realizamos então ações de simulacro e agora recentemente as ambulâncias de Zhuhai podem entrar em Macau, quer dizer, bilateral, mas em Hong Kong é monolateral. Unilateral, perdão. E portanto, nem é que nós ligamos para uma ambulância com só dor nos dentes. Quer dizer, isto deve ser feito através da avaliação dos hospitais e portanto só com a comunicação entre os hospitais que acham que é necessário é que nós vamos proceder a esse transporte transfronteiriço. Mas, estando agora a nova conjuntura, nós temos que ter novas políticas. Não só as leis, mas também as formas de aplicação da lei. Nós iremos maximizar os nossos esforços para fazer o devido acompanhamento. Quanto ao óleo de espaço, uma questão já foi então respondida. E em relação à criminalidade relacionada com drogas, quanto a isto, quer dizer, Macau, como sendo então uma passagem, não é?
é raro, aliás, acontecer isto, mas também nem é por isso que temos que relaxar, né? Nós fazemos sempre a revisão, não é? Anualmente. E se nós podemos, se há ou não margem de revisão em relação às formas da nossa atuação, tudo isto, ou se as leis são adequadas para o nosso combate à criminalidade, tudo isto vai ser revisto anualmente. Quanto à questão do Sr. Deputado Lei Chanyu, sobretudo em relação aos trabalhos de segurança dos jogos nacionais, que devido ao tempo não vou conseguir então entrar em pormenor. Quanto ao LECON, 請崔世平議 Deputado Choi Sai-ping. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, bom dia. Tenho as seguintes questões. Como referiu, houve ontem o primeiro crime relacionado com a inteligência artificial. Com o avanço da tecnologia, a inteligência artificial muda todos os dias. Positivamente, sim, esta tecnologia pode trazer novas esperanças para uma melhor vida, mas depois também constitui desafios e riscos para indivíduos, empresas e países. Por isso, alguns países e regiões já legislaram para regulamentar o uso da inteligência artificial. Por exame de ontologia, no uso da IE, uma organização em 2021 divulgou recomendações sobre a deontologia no uso da IA para garantir o uso correto desta tecnologia. Vários países e regiões adotaram este protocolo e legislaram diplomas internos. Por exemplo, o Conselho Europeu definiu a sua lei no ano passado, classificando os riscos para definir diferentes medidas de sanções. O nosso país está mais avançado neste domínio. Em 2017, definiu o primeiro plano do desenvolvimento de IA e o roteiro de 3 fases para o desenvolvimento. Até 2030 vai ser concluído, alcançado os objetivos da primeira fase. Lançou a Lei de Segurança de Dados, Lei de Segurança de Privacidade de Dados Especiais e a Lei de Gestão da Internet, a Inteligência Artificial Generativa. Isto demonstra esta intenção legislativa do nosso país com o acelerar deste avanço tecnológico. O nosso país é o primeiro de todo o mundo com um sistema completo composto por leis, regulamentos, ordens executivas para esta área. Definiu a primeira lei sobre a inteligência artificial generativa de todo o mundo. Claro, este trabalho não só depende da sua área, Sr. Secretário, antes sim de todo o governo, nomeadamente na definição de políticas no topo. Sr. Secretário, em termos de leis e diplomas, temos o suficiente flexibilidade e rigidez para reagir a surto de perigos envolvendo a IE e que temos calendarização de legislação sobre esta área, sobre as medidas facilitadoras
de passagem fronteiriça. O governo tem implementado novas medidas, recorrendo a novas tecnologias, nomeadamente reconhecimento da íris, de bilhete de identidade eletrónico, o código QR entre Hong Kong e Macau. As lags deste ano referem que vários serviços vão implementar nos 48 canais e 16 canais e-gates e introduzir esta tecnologia de reconhecimento facial para garantir o uso de contactless nestes canais, para facilitar a passagem fronteiriça. Isto merece o nosso reconhecimento. Nas portas do cerco, esta medida já entrou na fase de experimental há 2 anos, a exibição de bilhete de identidade eletrónica. Se em caso de perda ou de falta de bilhete de identidade por parte dos residentes de Macau, pode-se usar o mini-programa 12367 para conseguir um bilhete de identidade provisório com duração de 7 dias. Portanto, Macau se calhar também pode adotar esta medida. Já avaliou a eficácia do salvo-conduto. Além do reconhecimento facial, há novas tecnologias mais avançadas, de desempenhar o papel de Macau como plataforma entre a China e os países lusófonos. Temos de facilitar a passagem fronteiriça. Para nós, uma boa notícia ver nas lags a referência sobre este aspecto, para facilitar a circulação de pessoas na Grande Bahia. Esta medida vai estender a passageiros estrangeiros em Hengqin e Qingmao e na circulação de veículos de Macau no interior da China. Mas como é que podemos, para evitar pessoas estranhas, é proibido estrangeiros passar a fronteira nos veículos com permissão de circulação no interior da China? Pode talvez adotar o código de QR para encurtar a demora. Podemos considerar esta medida. Mais sobre o transporte de doentes em ambulância. Disse que só as ambulâncias públicas é que podem atravessar a fronteira, e então os hospitais privados podem ter esta facilidade também. Outra questão tem a ver com as burlas informáticas. Como é que vamos reforçar a sensibilização? Obrigado, Presidente, Senhor Secretário Manchuvena, colegas, bom dia a todos. Hoje, o Secretário queria colocar várias questões. Primeiro, tem a ver com a burla. Acho que hoje vários deputados também já falaram desta questão. Neste momento, olhando para 2004, sobre o número de crimes em 2024, especialmente sobre as burlas, especialmente as burlas informáticas, também eram mais, ocupam uma alta percentagem. Sabemos que na área da segurança que atuou bastante para combater este tipo de criminalidade.
E também no âmbito da sensibilização com os operadores, associações, para além da hora expediente, também podemos verificar que o pessoal da sua tutela está sensibilizado na parte da noite. Mas só que são muitos os casos de burla e também o senhor secretário já referiu que há sempre novas modalidades, mas com o mesmo esquema. Também pode receber muitas mensagens telefónicas que também a sua área já trabalhou bastante, mas mais destaque que tem a ver com as encomendas, feitas através de encomendas, e que neste momento também tem a ver com a exploração das PME, que estão a enfrentar muitas dificuldades, que algumas vezes também querem obter mais encomendas, mas só que os criminosos também aproveitam as encomendas para burlar as pequenas e médias empresas, e por isso como é que o secretário pode reforçar a sensibilização e a prevenção junto das empresas e associações? Como é que podemos continuar a reforçar os trabalhos de sensibilização? E também foi falado nos relatórios da LAS que ia alargar o âmbito do Centro Anti-Burla, e peço ao secretário para fazer uma apresentação disto. E também foi falado que na exposição da Segurança Nacional que os serviços competentes com os bancos para aperfeiçoar ou reforçar os tais de trabalho. Também podemos verificar hoje nos jornais com o ZUAI para desmantelar um dos grupos criminosos sobre o pagamento eletrônico. Então, como que consegue reforçar o diálogo com as plataformas eletrônicas e também a consciência do pessoal, etc. Além disso, também sobre os trabalhos de branqueamento de capitais, acho que é grande o diálogo com os setores bancários, e também hoje foi falado que na tal criminalidade que tem muito a ver com o branqueamento de capitais. Então, no futuro, como é que pode reforçar a consciência dos operadores da tal área, especialmente aqueles que estão em efetividade, para reforçar a informação para aqueles que estão em efetividade. E sobre a delinquência juvenil, também podemos verificar que em 2024 que eram 131 casos e também 22 casos são abuso sexual de jovens, que também há que reforçar o diálogo, os trabalhos com associações, escolas juvenis, e como é que nós podemos aperfeiçoar a educação, o ensino dos jovens, e quando os jovens, para saber dar resposta perante incidentes. E terceiro, sobre a circulação de veículos em Hengqin, e vários colegas também já falaram. 經過政府咧 Em Guangdong, 再去探討，其實目前嚟講， em Guangdong, e também da passagem fronteiriça, eu creio que já é relativamente completa, e também nas férias de Páscoa podemos verificar que depois de sair do posto de Macau para entrar no posto de Zhuhai, que aí também acumula com os veículos oriundos de Hong Kong, e por isso vários filas, podemos verificar filas
que há grande congestionamento de veículos lá e não sei se o governo pode haver diálogo com o líder da China e incluindo com opiniões da população, se pode haver uma faixa apenas para os veículos Macau e também pode ver ou espécie de ampliar uma fila especial para os nossos veículos. E neste momento são cada vez mais os veículos que vão lá e foi discutido no passado. A pessoa só vai atualizar o número das cotas e também nos dias não de ponta só pode adoptar medidas mais flexíveis. Não sei, o governo tem novos pensamentos para isto. E quarta questão, sobre o policiamento comunitário de proximidade, o governo também trabalhou bastante. E neste momento, os relatórios lá sobre a segurança de trânsito, que vai ser introduzido um mapa sobre os acidentes rodoviários, incluindo uma plataforma inteligente para fazer uma verificação disto. Não sei se o governo pode fazer uma priorização disto, ou seja, com a digitalização, não sei o que vai fazer com isto. E, por fim, sobre a questão do pessoal, dos recursos humanos, também os colegas também já falaram sobre que vai da zona A está na fase da ocupação das habitações e assim precisamos então mais pessoal para além do curso de tecnologia. Não sei se o governo aliás, o governo falou sobre a questão da cibersegurança. O secretário também falou várias vezes que a falta de pessoal, o pessoal não é suficiente para esta área e não sei se pode reforçar a formação do pessoal para mais colegas podem haver uma tradução disto. Deputado Jogue, obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. O relatório lá deste ano revela o seguinte: a área da segurança vai assumir a sua responsabilidade e vai cooperar com as entidades policiais das regiões vizinhas para combater conjuntos diferentes crimes e atividades ilegais, para contribuir o desenvolvimento da qualidade da grande Baía de Hanxi e para assumir uma grande responsabilidade para isto. Portanto, o volume de trabalho é grande, portanto, quero manifestar o meu agradecimento a todos os trabalhadores da área de segurança. A segurança nacional é uma base importante para garantir a segurança do povo. Portanto, a defesa da segurança nacional exige a participação de toda a população. Portanto, temos da grande importância a defesa da segurança nacional. Portanto, Macau é uma parte inalienável do nosso país. Portanto, no dia 15 de abril, foi aberta a exposição sobre a educação de segurança nacional. Portanto, isto também demonstra a nossa amor pela prática. Portanto, senhor secretário, como que podemos elevar a consciência dos jovens sobre a segurança nacional? O senhor secretário disse que vai elevar a consciência dos jovens sobre isto. Portanto, se podemos recorrer a plataformas de redes sociais para fazer a divulgação e também podemos incluir uma disciplina no currículo dos jovens.
para atrair a atenção e a atratividade do jovem. E, segundo a resposta do senhor secretário, todos os dias é a exposição sobre a educação da segurança nacional. Se podemos aditar uma zona exclusiva para a exposição sobre a educação nacional, segurança nacional. E alguns deputados também estão preocupados com a cibersegurança. E há vários ataques cibernéticos. Portanto, isto também está infiltrado em todos os aspectos da sociedade. Isto também pode afetar todos nós, tanto da empresa. Portanto, isto também é um desafio para todo o mundo. Portanto, temos de definir medidas para o combater. Portanto, o senhor secretário está a recorrer tecnologia para combater esses fenômenos. Já está introduzido uma base de dados para elevar o nível de alerta de Macau. O secretário pode fazer uma apresentação sobre isto. O secretário disse que já houve o primeiro caso de crime com recurso à inteligência artificial. Se o governo vai aumentar os recursos investidos para aumentar o conhecimento do trabalhador sobre isto ou não. E o relatório lá também fala-se um mecanismo de resposta à emergência e vai ser criada uma plataforma qual é o ponto de situação deste trabalho quanto à segurança urbana, segundo a Lei 15/2021. Esta lei entrou em vigor em agosto de 2022 e também houve vários casos mudados. E no ano passado, o governo já realizou uma inspeção geral e mais de 6 mil prédios foram inspecionados. E também houve 6 casos mudados. E durante essa inspeção, verificou-se a colocação de garrafa de gás no corredor. Portanto, isto vai causar uma grande ameaça para a segurança contra incêndio. Portanto, temos de reforçar a consciência da população sobre isto. E, segundo a apresentação do senhor secretário, os CPs também vão estudar e realizar inspeção àqueles lugares com alta incidência de incidentes. Portanto, será que podemos reforçar a capacidade de alerta sobre emergência? E será que podemos criar um regime de gestão dinâmico e de um mecanismo de resposta de imediato à emergência, especialmente para aqueles edifícios de 3 nãos. Temos de ativar um mecanismo específico para elevar o nível de segurança contra incêndio. Quanto àquela legislação sobre a segurança contra incêndios, podemos melhorar esta legislação para elevar a eficácia da aplicação da lei e também agravar as sanções para infrações. Por último, também sugiro que, quanto àquelas instalações, por exemplo, hospital, centros comerciais, e depósito de combustível, temos de fazer uma inspeção e também temos de reforçar as medidas de segurança contra incêndios para reduzir a oportunidade de haver alguns incêndios. Obrigado. Fazemos um intervalo de 15 minutos.